Futebol Clube do Porto jogou hoje então no terreno do Tondela. Para ver se é um jogo difícil, apesar que nos últimos jogos que o Porto fez em Tondela o resultado saiu sempre positivo para os Dragões. O Porto que vinha de um período, né, aquele período que eu tinha falado na antevisão do jogo, da Liga dos Campeões, Taça de Portugal, e agora iniciar esta nona jornada a jogar fora, frente à equipa tondelense, uma equipa que está a fazer um bom campeonato. Os registros do Tondela aponta que no melhor ano que o Tondela conseguiu a melhor classificação na Liga BWIN, a esta jornada o Tondela acho que tinha à volta de 6 pontos em 8 jogos. E o facto é que o Tondela com 8 jogos tinha 9 pontos antes de iniciar este. Portanto, o Tondela, na melhor época na Primeira Liga, esta época está a exceder as expectativas em relação a pontos. E acredito que a equipa de Paco, do Espanhol, é sim uma boa equipa, bem estruturada, com umas boas ideias e uma boa dinâmica. Facto é que o Futebol Clube do Porto acaba por vencer o jogo com toda a justiça. O Porto foi superior. Claro que o Porto depois advém de uma expulsão de Undabarrenha, o que vai fragilizar aquele meio campo do Tondela. Tondela com 3 versus Porto com 2, apesar que o Otávio faz muito essa dinâmica de vir para dentro. Mas o Porto hoje ainda colocou um jogador que eu gosto, que é Vitinha, ou seja, um jogador muito na construção, e Uribe a fazer equilíbrio, mas havia uma gestão dos dois médios em que um subia, o outro ficava e vice-versa. E o Porto acaba por ganhar. Não foi um Porto que me encheu a alma, não foi a exibição do Porto, para mim não fiquei bastante agradável por aquilo que eu estava a assistir, principalmente na primeira parte. Mas o Porto foi e conseguindo chegar lá e marcar, e isso é que é o mais importante no futebol. E antes de passarmos para a análise mais tática e bater no ponto que para mim é fundamental neste jogo, que é Sérgio Conceição. Para mim o treinador hoje vestiu o fato de gala, está de parabéns. Não só o treinador, mas também Taremi, com o registro de fazer o hat-trick. Mas queria também colocar aqui uma crítica, e é uma crítica sempre construtiva, que é não faças aquilo que tu não vais conseguir fazer, ou que tens essa noção que vai ser muito difícil fazer, principalmente frente a uma equipa como o Futebol Clube do Porto. Ou seja, tu tens o Tondela, que em termos de contexto, em comparação com o Porto, é um contexto inferior, por isso é que é o Tondela, e o outro é o Futebol Clube do Porto. Mas mesmo a jogar em casa, sabendo que o Porto pressiona muito alto, o facto de tu quereres ser a jogar porque é bonito, vai aumentar a dificuldade para a tua equipa, em que depois acontecem situações como estas que acabaram de acontecer com a expulsão do Undabarrenha, o Tondela a querer a queimar linhas no primeiro terço, sabendo que a pressão do Porto é extremamente forte. Aquilo que parece bonito no futebol hoje em dia, depois pode não se tornar prático, e mesmo para a saúde mental dos jogadores, haver uma obrigatoriedade de ter uma primeira fase de construção, e acho que os treinadores têm que perceber o momento, o contexto, os jogadores que têm para poder fazer esse tipo de jogo. E isto aqui vai uma crítica não só para o Paco, para o treinador do Tondela, como também para vários treinadores que por vezes não conseguem diferenciar o contexto, e querem ser iguais a eles próprios, e muitas vezes não têm jogadores para isso, principalmente com uma pressão muito alta da equipa do Porto. O facto é que o Tondela com -1 foi uma equipa positiva, a meu ver. O Tondela conseguia chegar através de movimentações do Salvador Agra e do Murilo, e com uma grande capacidade de pressão do ponta de lança do Dadashov. E realmente o meio campo do Tondela com Pedro Augusto e João Pedro foram realmente dois jogadores que tentaram tudo e mais alguma coisa para dar consistência ao meio campo do Tondela, mas depois entrou o senhor com fato de gala hoje, Sérgio Conceição, um treinador que é muito criticado quando o Porto falha, mas quando ele está bem, pouca gente fala naquilo que Sérgio Conceição faz de bem. E depois vou saltar já para o meu esquema tático, até porque foi aí que o Porto segurou o jogo, teve mais bola, teve mais consistência naquilo que estava a fazer, e não procurar simplesmente diagonais de Evanilson, deslocações de Taremi
ou bola puxada para Luís Dias. Salvo rara exceção, o primeiro gol do Futebol Clube do Porto foi a melhor jogada da partida e foi o melhor momento do Porto na primeira parte. E essa jogada de envolvência no corredor do lado direito e a ligação entre Otávio e João Mário fez com que o Porto criasse, mesmo em igualdade numérica, se me recordo desse lance, são 2-2, consegue fazer o golo. Mas eu acho que no momento em que o Sérgio Conceição reparou que o Tondela, com 2 jogadores no meio campo, dificilmente Murilo e Salvador Agra se injetavam no meio, foi quando o Sérgio Conceição decide retirar o Evanilson e colocou o Fábio Vieira. Ou seja, aí o Porto ganha claramente o meio campo, a partida, tem mais bola, é uma equipa mais ligada. E Sérgio Conceição teve muito bem, a meu ver. 2 com o João Pedro e com o Pedro Augusto, para depois tu teres Sérgio Oliveira, Uribe e Fábio Vieira, já também com as incursões de Otávio no corredor do lado direito. Portanto, o Porto vence com toda a justiça, não tenho nada a acrescentar. Na minha previsão, previa que o Porto iria ganhar no terreno do Tondela, e assim o fez. Aquilo que eu estava a falar em questões mais táticas, eu não ia trazer este quadro, mas vou trazer só para colocar aqui um ponto que foi mais positivo para a equipa do Porto em relação ao Sérgio Conceição e à gestão que fez a este Futebol do Porto. Foi o facto em que, quando o Ndabarrenha é expulso, havia várias formas de defender por parte do Tondela, até porque eu reparei que com o Ndabarrenha vi o Tondela com João Pedro e Dadashov, e depois com Salvador Agra, Murilo, João Pedro e o Pedro Augusto. Vi muito este 4-4-2 com a saída de João Pedro. Vi também outro Tondela em que o João Pedro descia as linhas numa linha de 5, com Dadashov na frente, num 4-5-1. Como também vi um Ndabarrenha a fazer o equilíbrio, e um Tondela num 4-1-4-1 e o Espanhol a tentar cobrir o espaço entre linhas. A forma como o Porto jogou é uma forma muito bem identificada. Muito obrigado aí pelo... 2022 DF acabou de comprar Football Manager 2022 através do link Joguinha. Obrigado. Muito bem, gamer. Obrigado por teres comprado o Football Manager através do meu link. Obrigado, amigo. Eu não sei quem não se identificou no Instant Gaming. Muito obrigado. Estava a falar em relação à equipa do Futebol Clube do Porto, que já tem dinâmicas muito conhecidas, ou seja, é uma equipa que injeta o Evanilson e depois Taremi é o jogador que tenta jogar aqui entre linhas, em que o Porto também tem um outro jogador que faz nesse momento, que é o facto de Otávio. Estava a falar que 2 jogadores que conseguem ter essas movimentações no espaço entre linhas, que é o facto de Taremi, que sai muito da posição, e Otávio é um segundo elemento que procura também esse espaço. Com o João Mário é o homem que faz o corredor. Do lado esquerdo, dinâmica bem diferente, quando o Luís Dias está aberto, e aparece então o Zaidu, que eu acho que é um elemento não tão positivo nesta equipa do Porto. É um jogador que no processo defensivo, através da sua velocidade, consegue ganhar o espaço, mas depois é um jogador que na tomada de decisão e depois na qualidade da definição fica muito abaixo daquilo que o Porto necessita para o corredor do lado esquerdo. Zaidu iria subindo quando o Luís Dias um pouco para dentro e procurasse o espaço, ou através dos overlaps também poderia tentar essa situação, em que ficava depois Uribe e Vitinha numa mais de construção de ter bola e variar o corredor à bola, ficando então à disposição de Marcano e de Pepe. Portanto, falar sobre o Futebol do Porto, ele foi idêntico a si próprio. O grande ponto que eu quero destacar foi a grande leitura de Sérgio Conceição, e quando ele está bem, acho que o devemos também felicitar nesse sentido, e não só procurar a crítica quando o Porto não está bem. Isso é fácil criticar, elogiar às vezes é difícil. E o Porto, e o Sérgio Conceição percebeu, porque mesmo nas saídas, quando o Ndabarrenha é expulso, mesmo nas saídas, depois ficava aqui num 4-4-1, mesmo nas saídas o Tondela conseguia, através de Murilo e Salvador Agra, ou Salvador Agra e Murilo, com uma pressão muito grande do Dadashov. Aqui ficava este meio campo a 2,
até porque depois na transição defensiva o Porto ficava com Taremi e Evanilson com 2 homens, e Otávio depois descia as linhas, e um Porto, quando não rouba a bola no meio campo do adversário, faz um 4-4-2. E mesmo com bola, tentar colocar mais um jogador no meio fez todo o sentido. Ou seja, quantos mais jogadores tu colocas na frente de ataque, não é sinónimo de golo. Ou seja, a forma de como chegamos lá, às vezes, é muito mais importante do que teres mais homens na frente e procurares um jogo mais direto. E aí foi a grande leitura. Não estou a dizer que ao tirar Vitinha e ao colocar Sérgio Oliveira, o Porto melhorou nesse sentido. Não é isso que eu estou a dizer. Eu estou a falar em termos coletivos. Aquilo que Fábio Vieira depois trouxe a este Porto, que é muito interessante depois a química que existe entre ele e o Otávio ao fazerem a permuta de posicionamento. Portanto, aquilo que me interessa perceber é que no meio campo a 2, com o João Pedro e com o Pedro Augusto, com estes dois, era importante o Porto retirar então um dos avançados e colocar Fábio Vieira. O Futebol Clube do Porto para este meio campo a 2, e é curioso que o Agra não fecha dentro e o Murilo também não fecha dentro. São jogadores que fazem o ioió em termos verticais para ajudar os laterais. É interessante que esta leitura é muito boa. Aqui, claro que o Porto tem Zaidu como linha de 4, colocar a formação novamente, em que o Porto teria Uribe, Sérgio Oliveira e depois Fábio Vieira. E aqui é muito importante, ou seja, já com as movimentações do Taremi, que já de si é um jogador que sai da posição, só iria baralhar claramente a organização defensiva do Tondela. E há um golo que identifica muito bem aquilo que Sérgio Conceição pensou. E realmente, depois do jogo, é um treinador que vai no autocarro a caminho de casa e está com a imagem de jogo, e claramente que aqui tem o dedo do Mister, como eu costumo dizer. Ou seja, há um lance em que Fábio Vieira recebe a bola, e o Fábio Vieira no último passe é fortíssimo, e então consegue engatar um passe para Taremi, que ele joga muito bem fora de jogo, e o Taremi aparece nesta zona e com o bico, com o pé esquerdo, faz o gol do Porto. Ou seja, isso é o final do desenho que Sérgio Conceição quis para esta equipa. Acho que isto foi uma peça fundamental no jogo do Porto e que deu muito mais consistência à equipa de Sérgio Conceição. Claro que as outras alterações vai dar mais minutos. O próprio Chico Conceição e outros jogadores que também entraram. O facto do brasileiro, o PP, que entrou um pouco tarde, mas também teve os seus minutos dentro de campo. Corona a tentar e à procura da sua melhor forma, e depois os casos que eu já falei de Fábio Vieira e do Sérgio Oliveira. Neste caso, o Sérgio Conceição esteve muito bem. Destacar também aqui o hat-trick do Taremi, e no fundo acho que a equipa do Porto, a não fazer uma exibição de gala, consegue os 3 pontos que são os mais importantes. Uma palavra para o Tondela, porque eu também analiso o Tondela, às vezes no meu chat da Twitch dizem que eu só analiso as equipas grandes. O facto do Tondela, quando teve os 11 jogadores em campo, eu gostei muito da forma de como o Tondela desenvolvia o seu jogo. Até porque com bola, Salvador Agra e Murilo são jogadores que usam os corredores, e o facto é que este Tondela tem um jogador que é muito interessante, que é o brasileiro que teve experiência no Vasco, que é o Neto Borges. É um lateral que ficou refém da expulsão do Undabarrenha, e é um lateral com muita qualidade técnica e que sobe muito através do seu corredor. Esta equipa, achei que a linha defensiva, apesar que Sagna pareceu-me um bom jogador, muito impetuoso, tem que esfriar e ter mais contenção nos lances, mas uma linha defensiva que não me pareceu tão equilibrada em comparação com os restantes setores do meio campo e da linha avançada. Um trio de meio campo, eu conheço o Undabarrenha, apesar de ter sido expulso, eu conheço. É um meio campo com muita qualidade técnica, tanto o João Pedro, o Pedro Augusto e o espanhol são bons jogadores, e depois uma frente de ataque em que tu tens o Dadachol muito, muito possante, muito, muito físico e com uma pressão incrível. Aproveitar a velocidade do Murilo e do Salvador Agra. O que eu reparei neste Tondela, e aqui eu costumo dizer que por vezes os 4-3-3 são cansados,
E o Tondela consegue um pouco mudar isso, com essa perspectiva, até porque o Salvador Agra é um jogador de corredor, mas obriga-o a vir um pouco para dentro, não bem no corredor central, mas obriga-o a ir um pouco para dentro, para o Neto Borges conseguir subir, porque tem qualidade para subir. Aqui há uma dinâmica diferente do lado direito, até porque Murilo é um jogador muito mais aberto, e o outro lateral é mais de contenção, não que não possa subir, mas é mais de contenção. Fiquei agradado com o Tondela, que na disponibilidade, que quando não há disponibilidade através do Neto Borges, e quando o Salvador Agra junta-se um pouquinho ao Dadashov, e eu reparei que os interiores do Tondela conseguem fazer não ao estilo Mesala, não tem essas características, mas conseguem dar uma dinâmica ao corredor, fazendo depois uma largura no processo de ataque e entrarem zonas que são ou do lateral ou do extremo. O facto é que depois o Tondela bascula com os dois médios, porque um dos médios está lá, mas tem sempre Neto Borges atrás e depois o Agra um pouquinho junto ao Dadashov. Muito Pedro Augusto, não é? Pedro Augusto brasileiro. E também existia uma rotatividade do triângulo, em que ficava o brasileiro, o Pedro Augusto e o Undabarrenha como base, e depois é João Pedro que assume quase espaços com ligação de Dadashov. Em relação ao jogo sem bola, já falei sobre o Tondela, várias estruturas, 4-1, 4-1, 4-4-2, na possibilidade de pressionar um pouco alto com o João Pedro e com o Dadashov, ou então num 4-5-1, em que João Pedro junta-se à linha do meio campo do Tondela, ficando Dadashov na frente. Acho que dei a minha opinião do jogo do Tondela Futebol Clube do Porto, vitória justíssima para a equipa de Sérgio Conceição, onde destaque o próprio treinador, Sérgio Conceição, Taremi, pela capacidade de fazer o seu hat-trick enquanto ponta de lança, e na equipa do Tondela, claramente Neto Borges, para mim foi um jogador a seguir no futuro. Gostei muito também do Pedro Augusto, o jogador do meio campo, e Dadashov na frente. É um jogador que tecnicamente não parece tão interessante, mas tem aquilo que é preciso para esta equipa do Tondela. Por isso ficamos por aqui, espero que vocês tenham gostado do vídeo, não se esqueçam do likezinho aí no YouTube e vemo-nos aí num próximo vídeo.